Senhor, Deus amado e Pai eterno, te pedimos a sua bênção, a sua graça nesta noite para com este culto, Senhor. Traga os teus filhos em paz que vêm em caminho, Deus eterno, Pai de misericórdia, aos teus filhos que já estão no templo, Senhor, os músicos, afinando os instrumentos, Senhor, para te dar o melhor, para a glorificação do seu excelso nome. Seja conosco nesta noite, me ajude a entoar os louvores congregacionais para a glória do teu nome. Use o teu filho, o teu servo, pastor da igreja, Senhor, para nos ensinar a tua palavra. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus, meus irmãos. 306. Aleluia. Que diz: a palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite e mel. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. Palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alume os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver o ardiz de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. Diga: a palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos continuar, meus irmãos, louvando ao nosso Deus, que é digno de toda a glória e de todo o louvor. Louvamos ao Senhor nosso Deus.
Vamos cantar o hino ainda de número 186. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Diga, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, um combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Diga, quero andar, isso, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Todos, quero andar e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Todos, quero andar, cante, a coroa que me dará Deus. Aleluia. Meus irmãos, já está completo já os músicos, né? Já está o que toca o baixo, já está o que toca a guitarra, já está o que toca o teclado, já está o que toca a bateria. Presbítero, evangelista, diácono e auxiliar. Todos quatro vai cantar com seus instrumentos já. Vamos lá? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Vamos ouvir os irmãos louvar a Deus com dois hinos, um após o outro. Aleluia. Glória a Jesus. Povo de Deus, adorar, adorar, adorar a Deus, adorar, adorar, adorar a Deus. Glória a Deus. Dois hinos. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Pode dar a entrada. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Deus me ama. se estou forte, Tá bom, tá bom. Só que faz. sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Tá bom, Deus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Outro. Dó, sol, lá em Fá. Amém? Digno é o Cordeiro
e foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Agradecemos a oportunidade. Glória a Jesus. Vamos ouvir a irmã Linidalva louvar a Deus com um hino para a glória de Deus. E a gente permanece adorando a Deus, enquanto o nosso pastor está tratando algo administrativo da igreja. E a gente permanece distribuindo as oportunidades às irmãs. Irmã Linidalva, missionária, louva a Deus com um hino. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos permanecer adorando ao Senhor, porque independente da situação, Ele está comigo e está com você. A gente muitas vezes pode até não perceber, porque nós somos limitados, mas Ele é o nosso amigo fiel que nunca nos abandonou. Peça à igreja que louve esse hino comigo. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E para sempre serei teu Senhor. E Ele te fala nessa noite: se entrares na batalha, eu contigo lutarei.
Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, ao teu lado para te guiar. É nóis. Pelos terrores abatido e pelas setas ferido, eu tão meigo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, ao teu lado para te guiar. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Ademir louvar a Deus logo após a comissão Mulheres Guerreiras. E a missionária Andréa Félix vê aí qual o hino que vai louvar. Vamos ouvir o Ademir louvar a Deus logo após a comissão Mulheres Guerreiras. Eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao meu cantor ali, ó. Ele vai cantar comigo. Bota Ré maior, Mateus, que é melhor, Ré maior. Vai. Ré maior. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Canta pra ele. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo.
porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Segurou. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempo difícil. A vida é mesmo assim. Segura não. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Toda a igreja cantando bem forte pra ele, vai. Vai dar, só o teclado, tudo certo. Só o teclado, segurou. Vai dar tudo certo. Sim, vai. Entrou. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo. Mais uma vez, segura, vai. Pra terminar. Já deu tudo certo. Oh, em nome de Jesus, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Oh, aleluia. Amém. Pastor Lindoval, olha ele. Aleluia! Já deu tudo certo para a glória de Deus. Você vai e volta. Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos ouvir as mulheres guerreiras. Em nome de Jesus, louvará a Deus com 2 hinos. A comissão canta um e depois canta mais um. São 2 hinos. Depois ouviremos outra pessoa para a gente já recolher os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Você já vai preparando aí sua oferta, né? Já preparou o coração, que é a oferta para ofertar ao Senhor. Depois prepara a oferta para ajudar a obra de Deus. Que Deus não precisa nem da minha nem da tua oferta, mas sim a igreja e o ministério para a manutenção da casa do Senhor. 2 hinos para a glória de Deus. A comissão Mulheres guerreiras, salva a igreja com a paz do Senhor. A comissão Mulheres guerreiras, salva a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, ele brilha mais que o sol.
a terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque ele é grande. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem lá no oceano? Põe limite nas águas, porque ele é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, para o perdido ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Presos em cadeias por amor a Jesus, são decapitados por amor a Jesus, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Muitos estão em prisões e os mártires já são milhões, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Povo adorador. mesmo perseguido, Povo adorador. segue destemido, mas não nega a fé. Povo adorador. Se preciso for, dá seu sangue em guerra. Povo adorador. Não para, não recua, nunca se entrega. Pelo mundo afora são mais de milhões, e até mesmo dentro de prisões, seu coração tá livre para adorar. Prisão não cala, fiel adorador. Perseguição não cala, fiel adorador. Podem odiar, perseguir e matar, Mas nem a morte cala, fiel adorador. Prisão não cala, fiel adorador. Perseguição não cala, fiel adorador. Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Livre eu estou para adorar, livre tu estás para adorar. Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Livre eu estou para adorar, livre tu estás para adorar. Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. e os mártires já são milhões, mas não nega sua fé. A identidade é Povo adorador. Povo adorador. mesmo perseguido, Povo adorador. segue destemido, mas não nega a fé. Povo adorador. Se preciso for, dá seu sangue em guerra. Povo adorador. Não para, não recua, nunca se entrega. Pelo mundo afora são mais de milhões, e até mesmo dentro de prisões, seu coração tá livre para adorar. Prisão não cala, fiel adorador. Perseguição não cala, fiel adorador. Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Prisão não cala, fiel adorador. Perseguição não cala, fiel adorador. Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Desde a igreja primitiva, os cristãos são perseguidos por amor a Jesus. E ainda hoje eles são perseguidos. Mas hoje aqui você está livre para adorar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Livre eu estou para adorar, livre tu estás
adorador. Mas vem a morte e cala, fiel adorador. Agradecemos a oportunidade. Glória a Jesus. Vamos ouvir Davi. Davi, prepara o hino, Davi, para adorar a Deus. E nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossas santas ofertas, meus irmãos, para a manutenção da obra de Deus. Faça isso com alegria, porque a palavra de Deus diz que Ele se agrada quem dá com alegria. Em nome de Jesus, vamos convidar o presbítero Antenor. Ora pelos dizimistas e os ofertantes nesse momento. Pai do Senhor, igreja. Amém. Assim oremos. Grandioso, maravilhoso Deus, Santíssimo Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, Senhor, para te cultuar, te engrandecer, através dos nossos dízimos e nossas ofertas, Pai. Recebe nossa adoração, Pai, e eu te peço, Senhor, que os que assim tiverem desejo de fazer e não puderem, Senhor, que o Senhor possa abrir porta de emprego, Pai. Possa dar condições financeiras para que possa realizar o desejo do coração, Pai. E te pedimos, Senhor, que sua graça seja cada vez mais abundante em nossa vida, Pai. Que nossas finanças sejam multiplicadas, Pai. Sabemos, Senhor, que servimos a um Deus que é dono da prata e do ouro, Pai. Então assim te pedimos, Senhor. Recebe nesse momento nossa adoração, Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas. Toda a igreja confirmando diz amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. O que será que ele viu em mim? Não tinha nada pra oferecer. Eu sei que eu não entregaria meu filho pra morrer assim. O que será que ele pensou de mim quando a cruz ele tomou? Não consigo imaginar o seu infinito amor que a cruz nos revelou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim me amou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mas me alcançou. Naquela cruz se entregou em meu lugar, e pra me ver sorrir chorou em meu lugar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e me fez livre para ser adorador. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim me amou. Ele me amou. Graça, totalmente graça. Eu não merecia, mas me alcançou.
O que será que ele viu em mim? Não tinha nada pra oferecer. Eu sei que eu nunca entregaria meu filho pra morrer assim. O que será que ele pensou de mim? Quando a cruz ele tomou, não consigo imaginar o seu infinito amor que a cruz nos revelou. Graça que me cerca, graça que me salva, que me renova, que me restaura. É tudo graça, é pela graça. Graça que me cura, graça que liberta, graça que renova, graça que transforma. É tudo graça, é pela graça. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim me amou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mas me alcançou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim me amou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mas me alcançou. E esse agradecimento é a oportunidade. Glória a Jesus. É pela graça que nós chegamos aqui, irmão. Não é por nossas forças, não. Com o nosso pastor, o trabalho nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Querida igreja do Senhor, eu convido a mesma para se colocar de pé. Estamos tendo a honrosa visita aqui, já frequente, né, mas do nosso amado presbítero Oliveira. Aí é só com a missionária mesmo para se aventurar a dizer seu primeiro nome. Eu prefiro Oliveira. Brincadeiras à parte, mas é muito bonito seu nome, só difícil. E eu estou com... vai complicar ainda mais, né? Então é melhor, e sua mãe digna esposa, nossa irmã Valéria, e o Davi, que acabou de cantar aqui, o jovem Davizinho, para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos ouvir o Filho de Deus fazer a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de que a igreja estivesse atenta, pois ele vai fazer a leitura da palavra de Deus. Em seguida, ele ora e já procede com a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nessa noite para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Aleluia. Agradecer também ao nosso pastor Leonardo Félix pelo convite, né? Tremenda responsabilidade estar aqui com essa retaguarda e, né, com os servos de Deus aqui, o negócio é estreito. E também tem, né, o nosso presbítero aí, mas Jesus é bom. Quero, né, também já foi apresentada minha esposa, né, nossa irmã Valéria, qual sempre está aí conosco, né, louvar a Deus pela vida dela, do meu filho, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a abrirem as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 20. Glória a Jesus. Quando, né, nosso pastor ele nos concedeu essa oportunidade, e eu pedi ao Senhor que me direcionasse a uma palavra, e essa palavra ela saltou
aos meus olhos e falou tremendamente ao meu coração. Capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios e o versículo de número 20. Vamos falar sobre algo que Deus ele tem sobre a minha e a sua vida. Aleluias. Quem tem promessa de Deus, aleluia, glória a Jesus. Eu e você, nós temos e não poucas promessas do Senhor. Diz assim a palavra: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho amado e querido, aqui estamos, Senhor, diante, Pai, da tua noiva, Deus, da tua igreja. Pai, nessa noite, Deus, eu quero primeiramente te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, te agradecer, Deus, mais uma vez por essa oportunidade e te pedir, Deus, que nesse momento, Pai, que eu possa, Deus, diminuir ainda mais e que o Senhor cresça, Pai, que eu possa ser, Deus, um canal, Pai, aleluias, nessa noite, Deus, para teu povo, Senhor. Pai, toma, Deus, a minha boca, Senhor, que o Senhor continue falando, Pai, aos nossos corações, e que tudo, Pai, que seja aqui dito, seja para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Podeis tomar assento. Glória a Jesus. E aí, igreja, como eu disse, pedi ao Senhor uma palavra, e Ele me trouxe esse versículo, e Ele falou justamente comigo a respeito de promessas. E aí eu fui no dicionário procurar, o significado da palavra promessa, e diz que é um compromisso, a promessa divina, um compromisso firme e fiel de Deus com a humanidade. Eu e você, nós servimos a um Deus que é grande, a um Deus que é poderoso e que tem em sua mão, tem o poder de fazer tudo que muitas vezes até mesmo eu e você achamos que é impossível. E aí a gente entende, de acordo com os tipos de promessas, a gente identifica que existe a promessa condicional, ou seja, é aquela promessa que depende muitas vezes de mim e de você. Eu separei aqui um versículo lá em Deuteronômio, o capítulo no 28, o versículo 1, glória a Deus, que vai nos mostrar uma promessa que Deus ele fez para o seu povo, e foi uma promessa condicional, que dependia da atitude do homem. E assim é na minha e na tua vida. Tem promessas na minha e na tua vida que Deus só vai cumprir com uma condição. Se eu e você fizermos algo que Deus ele espera de mim e de você. Diz assim o versículo 1: e será que se ouvires, olha aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui havia uma promessa sobre o povo. Ele diz aqui, que ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas antes de ele dar a promessa, ele diz: se ouvires a voz do Senhor, se tiver cuidado de guardar todos os mandamentos, aí a promessa ela se cumpre. Então há uma condição para que a promessa ela se concretize. Mas tem promessas na minha e na tua vida que são, aleluias, pura ação divina. Aleluias, é quando Deus ele tem uma promessa que independe de mim e de você. É quando tem uma promessa onde Deus, através dela, ele vai demonstrar o quê? O seu caráter, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Como assim? Eu tenho aqui um exemplo. A volta de Cristo. Ele disse que ele foi nos preparar lugar e que para onde ele foi, iríamos também. É claro que nós sabemos que para que possamos chegar lá, existe todo um passo a passo, mas está ali a condição, incondicionalmente a proposta, a promessa de Deus para a nossa vida. Porque independente do que eu e você faça, Jesus vai voltar. Ele disse que derramaria, aleluias, aqui sobre a terra e daria para mim e você o Consolador. É uma outra promessa que o Senhor nos fez e não depende de mim e de você. Ele vai, aleluias,
tanto derramar sobre a minha tua vida o Espírito Santo, como assim também Jesus, ele vai voltar. Então precisamos ter essa certeza. E é através dessa promessa que Deus ele faz para mim e para você, que nós somos sustentados, que nós buscamos permanecer fiéis. É através dessa promessa que eu e você, mesmo em meio a tudo que nós enfrentamos aqui na terra, nós decidimos, vou suportar, vou seguir em frente, porque há uma promessa sobre a minha vida, porque Jesus disse que voltaria e iria buscar a sua igreja. Aí é você, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, aí você dizer, eu preciso adorar o Senhor, eu preciso agradar o Senhor, eu preciso viver a palavra de Deus. E o interessante é que o contexto desse versículo que nós fizemos a leitura é onde Paulo estava ali defendendo, aleluia, o seu ministério, porque aqueles homens estavam dizendo, Paulo, você não tem palavra, você disse que ia fazer isso e não fez, que ia nos visitar, não nos visitou. Aí ele diz, olha, em Deus você tem o sim, aleluia, porque o Deus que eu e você nós servimos, ele cumpre com a sua palavra. Porque muitas vezes nós, seres humanos, intentamos fazer algo e até prometemos. Mas tem situações que nós não conseguimos cumprir. Mas Deus não. Quando Ele promete, oh glória a Jesus, não tem nada que impeça, não tem ninguém que atrapalhe. Se Ele falou, Ele cumpre. A palavra nos diz, aqui no livro de Números, é um versículo que é muito conhecido pela amada igreja, número 23, e o versículo de número 19, ele fala e retrata justamente isso, dizendo que Deus não é o homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Ei, precisamos guardar uma certeza, que Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Não que eu e você não velamos. Muitas vezes queremos, prometemos e desejamos cumprir. Mas tem situações que nós não conseguimos. Mas Deus não, ei. Quando Ele disse, Ele fala, ei, se eu prometi, vai acontecer. Se eu falei, eu confirmo. Muitas vezes pode até não ser no meu e no teu tempo, pode não ser do meu e do teu jeito, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele faz infinitamente, abundantemente mais daquilo que pensamos, que pedimos, que clamamos a Ele. E o interessante é que a promessa de Deus, quando ela se cumpre, ela, além de surpreender a minha e as tuas expectativas, ela fica muitas vezes acima. E eu e você ficamos como criança, mas depende de um posicionamento meu e teu para que possamos confiar, para que possamos exercer a nossa fé. E nós sabemos que muitas vezes os momentos que estamos ali buscando ao Senhor e que muitas vezes estamos num momento de bonança, a gente tem fé, a gente confia em Deus. Não, eu confio. Mas sabe quando é que Deus ele quer que eu e você confiemos nele? É no momento de adversidade. É no momento onde o vento sopra contrário. É onde o barco muitas vezes está balançando e parece que a gente vai naufragar. Aí Deus diz, eu quero ver a tua confiança. Eu quero ver a tua fé. Eu quero ver se você confia em mim realmente. Porque é ali que vamos ser provados e em nome de Jesus eu e você seremos aprovados. Glória a Jesus. E uma outra promessa que o Senhor tem para mim e para você se encontra no livro de Hebreus, o capítulo de número 5 e o versículo de número 9, que é o maior bem e mais precioso que eu e você nós temos e de promessa da parte de Deus, que é a salvação. Igreja, eu sei que servimos, como foi dito aqui, a um Deus que é o dono do ouro, é o dono da prata, é dono do bronze, mas não tem um bem mais precioso para mim e para você aqui na terra do que a salvação. Vê aqui, ó, e sendo ele consumado, veio a ser causa eterna, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
Existe um princípio de Deus para que eu e você possamos alcançar a promessa da salvação que passa pela obediência. Obediência a Deus, obediência à sua palavra. E aí, nós através disso e crendo que Jesus, ele ressuscitou, aleluia, e vem nos buscar e vivermos uma vida piamente aqui na terra, nós podemos ter a convicção. Por quê, igreja? Muitos hoje, quando alguém pergunta, você vai para o céu? Tem pessoas que titubeiam, duvidam, ficam pensando, será que eu vou para o céu? Mas quando é você, aleluia, tem a fé, a convicção, a certeza da promessa, eu e você não deixa eu e você ficarmos cocheando em dois pensamentos. Não deixamos eu e você ter pensamentos dúbios. Não, eu tenho a certeza que independente, aleluia, do meu momento, eu sei que Deus, ele pode me ajudar e eu vou chegar no céu. Por quê, igreja? Tem momentos que eu e você, como a gente diz, né? Estamos só o pó. Estamos só a graça, como a gente diz. Mas sabe o que é que Deus vê em mim e você? Ei, aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que Deus ele requer de mim e de você. Perseverança. E perseverar não é fácil. Porque quando a adversidade bate na porta, a gente muitas vezes pensa em desistir. Quem aqui nunca pensou em parar quando muitas vezes enfrentou algo difícil? Eu posso falar por mim, que eu já pensei várias vezes. Porque tem situações, igreja, que sobrevêm a minha e a tua vida, que parece que é para nos tirar da presença de Deus. Mas aí você diz, ei, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel, e eu sei quem me fez a promessa. Se foi Deus que prometeu, igreja, eu sempre uso essa expressão, eu peço a permissão, amada igreja, os ministros, que é prego batido e ponta virada. Vai desvirar um prego que está lá batido lá na madeira? Eu duvido. Mas é assim a promessa que Deus ele tem sobre a minha e a tua vida. Ei, ela é irrevogável. Porque muitas vezes nós somos instáveis. Muitas vezes nós ficamos ali titubeando. Mas Deus não. Ei, se Ele disse que ia cumprir, se você está debaixo de uma promessa, Deus ele vai fazer. E um outro caráter do Senhor que ele não muda e que ele concede para mim e para você é a promessa de perdão. Vamos aqui ler no versículo 34 do capítulo 31 de Jeremias. Capítulo 31 de Jeremias e o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E aí, para que eu e você possamos ser alcançados pelo perdão de Deus, passa pelo aio do arrependimento. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu duvido Deus ele encontrar em mim e você, o nosso Cristo encontrar em nós um coração quebrantado e contrito e ele desprezar a mim e você. Ei, quando é você, nós estamos sujeitos a pecar sim, porque a Bíblia diz que ele olha dos céus, procura um justo, mas não acha nenhum sequer. Então todos somos pecadores. E é por isso que a palavra diz que por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas quando eu e você reconhece, Pai, sou pecador, eu sou falha, e eu necessito da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão. E um coração verdadeiro, arrependido, contrito, eu duvido se Deus não me perdoa e te perdoa. O que vai muitas vezes impedir de você e eu recebermos o perdão de Deus é quando nós não nos arrependemos. Por que eu digo isso? Porque tem situações, igreja, que nós queremos fazer o bem. Paulo, ele é bem claro quando diz isso. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o bem, o mal que eu não quero fazer, eu pratico. E assim muitas vezes somos nós, lutamos diariamente com a nossa carne, com a nossa natureza que é pecaminosa.
e nós sabemos quão difícil é. Muitas vezes até criticamos A, B ou C, porque fulano falha naquilo. Mas ao invés de você fazer, sabe o que eu vou fazer? E você vai orar por ele. Vai jejuar por ele. Vamos abrir uma campanha de oração para que Deus venha mudar o quadro, porque aí você não tem poder não. Mas o Deus que você serve, ele tem poder. E ele assim, como quer cumprir promessas na minha e na tua vida, ele quer cumprir na vida do meu e do teu irmão também. E é por isso que nós temos que ter, porque eu lembro, pastor, não presenciei muito não, mas eu ouvi muito dizer que hoje não se vê muito, mas antes eram campanhas de oração pela madrugada, lutando pelo propósito de alguém. Eu lembro que dizia que vamos jejuar pela vida de alguém, eu já ouvi muito. Eu até me esforço para fazer muitas vezes, mas a gente vê que não é tão comum nos dias de hoje, infelizmente. E não é algo que eu estou dizendo da igreja dos córregos, não, é algo a nível universal. Infelizmente, mas quando a igreja se posiciona, quando a igreja se une e se junta, eu duvido Deus não mudar o quadro e cumprir promessa na vida de crente. E tem, igreja, promessas que Deus vai cumprir na minha e na tua vida quando nós estamos lutando pela batalha do meu e do teu irmão. Sabia disso? Tem situações que Deus, ele vai colocar a mim e você para ajudar alguém. Aí Deus diz, ei, enquanto você cuida do meu, eu cuido do seu. Eu cuido da sua vida. Eu cuido do que você está tanto me pedindo. De repente a gente, meu Deus, como é que isso aconteceu? Aí Deus diz, sabe por quê, meu filho? Sabe por quê, minha filha? Porque você estava cuidando, porque você estava fazendo o que eu ordenei, porque você estava me permitindo te usar para ser canal na vida de alguém. Então, muitas vezes, tem promessas que vamos tomar posse quando eu e você nos inclinarmos a ajudar o nosso irmão. Mas, igreja, nós sabemos, vou ler aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, também, né, um versículo muito conhecido, mas como é culto de doutrina, é bom a gente estar buscando da palavra de Deus, que é o versículo 6, que vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus, ele me dá e te dá uma ordem, meu filho, você precisa crer, você precisa ter fé, porque senão você não vai me agradar, aleluia, porque quando você se aproxima de mim, é necessário que você saiba que eu existo e eu galardoo, ou seja, ele me abençoa e te abençoa, e eu digo, cumpre também promessas. E o interessante é que no versículo que nós fizemos a leitura, ele fala assim, ó, todas quantas. Eu fiquei imaginando, digo, mas Senhor, todas quantas? Quantas promessas seriam? E Deus, ele falava comigo, meu filho, não tem limite. Se foi em mim a promessa, tem em mim o sim. Se fui eu que falei, pode acreditar. Pode ser que demore, porque tem vezes que o processo é demorado. Tem processo que é lento, mas eu duvido que Deus não cumpra. Eu ouço dizer, né? Quem tem promessa não morre. Eu sou um pouco, isso aí sou eu, tá? Quem tem promessa morre se não vigiar. Mas se Deus prometeu, ele cumpre. A promessa de Deus não morre. Isso aí eu tenho certeza. Mas não estou dizendo que busquei da Bíblia, não pode dizer, meu irmão disse que tinha na Bíblia. Isso é uma visão. Porque nós vimos muitas pessoas com promessas e que não alcançam. E muitas vezes essas promessas são alcançadas pelo seu próximo, por sua descendência. Mas a promessa se cumpre. Mas muitas vezes quem recebeu não vê. Um exemplo, Abraão. Abraão, Deus disse para ele, você será pai de multidão. Abraão viu a multidão que nasceu dele, mas a promessa não se cumpriu. Então Deus, ele é fiel para cumprir a promessa dele. E muitas vezes nós não vamos nem ter a promessa na mão, mas que ela vai se cumprir, ela vai. Muitas vezes nós não vamos ver, mas vai se cumprir, porque Deus prometeu e Deus, ele é fiel. E vamos ler também, ainda em Hebreus, ainda no capítulo 11, o versículo de número
23. 23 não, perdão. É 23. Olha aqui, ó. Pela fé. Não, perdão. 10, 23, igreja, perdão. 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É você aqui, ó, vivendo pela fé, já contemplando o que Deus prometeu, mas ainda não se cumpriu, aí você retém firme a esperança. Alguém vai olhar para mim, para você, vai dizer, rapaz, fulano é doido. Fulana é doida. Esse tempo todinho que ele diz ou ela diz que tem uma promessa, até hoje não se cumpriu. Acho que Deus, ou não foi Deus, ou Deus esqueceu. Mas como Deus não esquece, como o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, aí é no tempo de Deus que a promessa se cumpre. E por isso precisamos reter essa firme, aleluia, confissão da esperança, porque Deus é fiel e foi Ele que prometeu. Muitas vezes, igreja, vão zombar da promessa que Deus tem na minha e na tua vida. Pode acontecer? Pode. Eu não estou dizendo que é dentro da igreja, não. Às vezes é um familiar, às vezes é um vizinho, que muitas vezes ouviu você debaixo da promessa, ó, Deus vai te abençoar com o carro. Aí alguém para, ouviu, aí diz, eu quero é ver Deus fazer esse negócio. Mas eu creio, e assim como eu sei que a igreja também, que Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe, que traz a possibilidade aquilo que é impossível. Ei, pode ser impossível para mim e para você, mas a Bíblia qual eu e você nós cremos e meditamos, diz que para Deus nada. Ele não fala isso ou aquilo não, ele diz que nada é impossível. Muitas vezes vai ser promessa de, né? Muitas vezes a gente dizer, não, Deus não vai cumprir. Até a gente mesmo duvida. Não vai acontecer nada. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa do homem. Não acontece nada. Aí Deus disse, faz igual a Sara. Não acredita não, é Sara. Tá rindo, né? Espera aí que eu vou lhe mostrar que eu ainda tenho poder, que eu sou grandão. Ei, não, eu e você não podemos viver pela vista, não. Devemos viver por fé. E quem vive por fé, posso dizer uma coisa, vive milagres, vive promessa. Eu duvido quem vive por fé, aí alguém dizendo, tá, é doido, aí diz, é meu doidinho, é minha doidinha, mas eu vou cumprir, eu vou fazer, porque prometi, porque chamei. Quantos? Quando eu escuto os testemunhos, né, de algumas pessoas, nosso evangelista Alex, nosso pastor Félix e outros, que diz, né, que para a sociedade não tinha mais jeito. Era dali para debaixo de 7 palmos de terra. Aí Deus diz, eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu pego aquela que ninguém dá nada, aleluia, se coloco para sentar em meio aos príncipes. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E é bom que a gente não entenda. A gente fica tentando, né? Procurando, estudando, tirando até da Bíblia. Deus diz, se eu quiser fazer diferente. E se Deus ele é ordeiro, Deus ele é ético, mas ele ainda é Deus. Porque pela ética humana, alguém que era desprezado na sociedade, que era um assassino, que era um traficante, não tem mais jeito, só cadeia. Eu ouço, conversando com algumas pessoas muitas vezes, dizendo, esse aí tinha que morrer. Esse aí, às vezes até pessoas que são cristãs, dizendo, tem que matar. É bom que fosse para lá e alguém exterminasse. Não, eu e você temos que proferir palavras de vida, porque essa pessoa, aleluia, pode estar debaixo da promessa de Deus. Ele pode ter, aleluia, algo especial direto do céu. E aí estamos eu e você, amaldiçoando quem Deus decidiu abençoar. Então precisamos vigiar. Muitas vezes, eu sei que às vezes a situação é tão, né? A gente vê tanta tragédia, tanta injustiça, que a gente fica, meu Deus. Mas você tem que dizer, Senhor, chega lá com socorro, Deus. Muda aquela história, Pai. Assim como fizeste na minha vida, faz na vida, aleluia, daquele homem, daquela mulher. Muda o quadro, muda a situação, porque Deus, ele tem o poder para fazer.
Porque muitas vezes nós dizemos, não, eu estou debaixo de uma promessa. Mas tem muita gente aí fora que está debaixo de promessa. Tem muita gente aí que Deus vai pegar, vai dar um banho de sangue, vai mudar o nome e vai fazer um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, aleluias, e vai fazer grandes coisas, aleluia, através dessa vida. Pastora dizendo a mulher do pastor, viu? Eu sei, né, que a mulher do pastor é missionária, mas foi na empolgação, mas é a missionária. E aí, igreja, eu e você, nós precisamos entender que Deus, ele não é inconstante. Nós somos. Tem vezes que estamos debaixo da promessa e aí dizemos, eu creio, eu confio. Aí demora um pouquinho, a gente, vai acontecer não. É melhor eu mudar. Quem fez isso? Abraão. Como Abraão, a gente julga, né? Mas vamos nos colocar no lugar de Abraão. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu digo, né, rapaz, como é que Abraão, Deus fez a promessa e Abraão simplesmente fez o contrário. Mas e nós? Avançado de idade, com aquela promessa, e de repente vem a proposta da esposa. Vai lá, deita com uma serva, Agar. E aí ele já estava pensando, não, quem vai ser o meu filho é o meu servo. E aí, quando tem essa proposta, ele diz, não, então agora eu vou ter, vindo de mim. E aí se precipita. Aí nós questionamos, mas como é que pode, Abraão? Mas e nós? O que é que nós faríamos? Mas ele se equivocou porque Deus já tinha prometido que o filho seria de Sara. Mas Abraão se precipitou e muitas vezes somos nós assim também. Estamos debaixo da promessa e por um deslize, por um desvio do foco, a gente sai da promessa de Deus. Mas existe um Deus misericordioso que transforma, aleluias, muitas vezes esse desvio em algo bom na minha e na tua vida. E foi ali que ele teve, aleluia, o seu filho Isaque, e ele era o filho da promessa, e Deus fez se cumprir as promessas que tinha feito a Abraão. Aleluia, porque Deus, igreja, ele não muda. A Bíblia diz no livro de Tiago, o capítulo 1 e o versículo de número 17, eu me alegrei muito ouvindo isso aqui, lendo isso aqui e meditando, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes. E aí ele diz, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Lá em Malaquias 3,6, Deus diz, eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Quem pode mudar muitas vezes somos eu e você, que, como eu disse, nós somos inconstantes, mas Deus, ele não muda, ele vela, aleluias, pela sua palavra, ele tem compromisso com o que ele diz, mas o que eu e você nós precisamos é compreender que tem um tempo, porque lá em Eclesiastes 3:1 diz o quê? Tudo tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem um tempo na minha e na tua vida, igreja. E o que acontece muitas vezes? Somos nós que não estamos preparados para o cumprimento da promessa. E aí Deus, ele permite vários ciclos na minha e na tua vida. Por quê? Me lapidando e te lapidando. Me preparando e te preparando para receber a promessa. Porque no reino espiritual, a promessa ela já está pronta. O que precisa somos eu e você estarmos prontos para receber. Porque senão eu e você podemos não tomar conta da promessa do jeito que Deus ele espera de mim e de você. Podemos muitas vezes deixar escapar pelas nossas mãos por imaturidade, por um desespero, mas quando Deus, aleluia, ele cumpre a promessa, é porque eu e você, nós já estamos prontos, já estamos preparados, já estamos do jeito que Deus ele quer que eu e você, nós estejamos. Então, igreja, por mais que existam dificuldades, desafios, que muitas vezes tentam nos tirar da direção da promessa, eu e você tem que focar nele, focar na promessa, porque tem vezes o que vai me manter e te manter de pé é a promessa. A circunstância ali, difícil, a situação adversa, aí eu e você pensando em desistir, pensando em parar, mas quando você, eu tenho uma promessa. Deus disse que ia fazer. Deus, ele prometeu. Aí você,
recupera o ânimo, recupera a força e segue caminhando. Mas precisamos entender isso, que Deus, Ele não muda e que as dificuldades não podem nos fazer acreditar que não acontecerá. Só que tem situações que a promessa, o cumprimento da promessa envolve provação. E aí Deus, Ele me deu alguns exemplos. Falamos sobre Abraão, já velho de dias, avançado, olhava para sua esposa e via uma esposa estéril. E aí, como crer na promessa? Davi foi ungido rei, você vai assumir o trono de Israel. Deserto, perseguição, tudo que ele passou, e ele talvez tenha pensado, meu Deus, será que vai se cumprir mesmo? Será que sou eu? Será que Samuel não errou, não era meu irmão? Não era Eliabe, não era Samar? Porque com a promessa de ser rei, tendo que passar por isso e ainda passar pelo teste do tempo. Dizem os estudiosos que levou de média ali 13 a 15 anos para Davi ele assumir o trono. E nesse período, como é que não ficou a cabeça de Davi? O que é que Davi muitas vezes não hesitou? Não estou dizendo que sim nem que não, mas eu fico imaginando por mim. Eu tiro por mim. E aí, como continuar acreditando? Mas sabe o que é que sustentava Davi? Foi Deus sim, foi Ele que prometeu. Aleluia, porque tem coisas, igreja, que Deus lhe revela a mim e a você, que só eu e você nós sabemos o que temos pedido. Não tem como ter uma intervenção de homem do inimigo de nossas almas, não. Eu e você sabemos quando a promessa é de Deus. Por isso, precisamos pedir a Ele discernimento. Senhor, me dá discernimento, Pai, para saber o que vem de Ti e o que não vem. O que é do homem, o que é do inimigo, porque Deus, Ele dá. A Bíblia diz que precisamos também pedir sabedoria. Precisamos ter sabedoria para tomar decisões, para direcionar as atitudes e ações que eu e você iremos ter. E aí, só podemos ter essa convicção quando eu e você coloca, aleluia, Deus na frente, a promessa que Ele fez, e não deixamos que nada nem ninguém impeça, que nada nem ninguém atrapalhe. Ei, Deus, Ele anseia por cumprir cada promessa, mas existem momentos que haverão momentos de dores. E eu fiquei imaginando José. José teve um sonho, compartilhou com a sua família. Quando a gente tem um sonho que é bom, que a gente compartilha, a reação que a gente espera das pessoas é que se alegre conosco, né? Como diz a palavra, alegrai-vos com os que se alegram. Mas e quando a revelação de uma promessa que Deus ele tem nas nossas vidas cria algo de ruim, um sentimento em alguém? E aí aquela pessoa começa, ou aquelas começam a ter, que foi o caso de José, os seus irmãos, a tentar acabar com José. Premeditaram a morte de José. Mas José, estava debaixo de uma promessa. E aí foi vendido, foi colocado numa cova. José foi preso, foi caluniado, tido como... Mas ainda assim ele disse, Deus me fez uma promessa. Aleluia. Eu fico imaginando José ali sonhando, toda vez que tinha uma luta, ele lembrava do sonho. Não, o sonho foi assim. Ainda não é o momento, mas eu sei que vai acontecer. Ainda não está do jeito que Deus disse que ia fazer, mas numa hora irá se cumprir. E aí era aquilo que mantinha José fiel a Deus e suportando toda aquela provação, toda aquela dor, porque eu imagino José sendo caluniado, tido, como quem tinha ali tentado algo contra a mulher do seu dono, e aí ele sabendo que estava justo e ouvindo aquilo. Aí, muitas vezes, que acontece com alguns, é dizer, não, Deus não é comigo, eu agora vou abandonar, não vou mais servir a Deus. E hoje tem muitos aí fora, que estão fora da igreja, por decepções que tiveram. Muitas vezes nem foi com Deus, algo que Deus prometeu. Muitas vezes
com a ação humana dos irmãos, enfim, não é esse a proposta da pregação, da mensagem, mas que eu e você possamos saber que nada pode impedir a minha e a tua fé de permanecer acesa. Não é a luta, não é a dor, não é a provação, não. Ei, isso aí só vai servir para nos preparar. A dor, a provação, serve para preparar eu e você para receber a promessa. Só que não é fácil. A gente crê quando tudo vai bem, ó, é bacana. Mas quando tudo está ao contrário, né, como a gente diz, fica difícil crer. Não é Deus não. Não vai acontecer não. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa hora, meu filho, minha filha, vai acontecer sim. Aquelas antigas, aquelas que estão esquecidas, que muitas vezes você já colocou lá, ó, no canto do esquecimento. Você pode ter esquecido, mas eu não esqueci. Se eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Ah, mas é impossível. Aí Deus diz, ei, é minha especialidade. É difícil, é assim que eu gosto. Ah, mas todo mundo diz que não vai acontecer. Eu digo, pronto, agora eu vou mostrar que eu faço. Que Deus, ele gosta desses desafios humanos. De dizer que ele não vai fazer. E não é nem porque ele não tem poder muitas vezes. É pela nossa limitação e pela situação ser tão, né, maravilhosa. Aí Deus diz, pronto, é agora que eu vou trabalhar, porque onde entra a impossibilidade do homem, aí eu entro com a minha possibilidade, eu entro com a minha providência, mesmo com a minha e as tuas falhas, mesmo com a minha e as tuas fraquezas, mesmo com a minha e a tua incapacidade, eu e você nele temos a validação, a garantia e o cumprimento, porque Deus, ele não altera, Deus, ele não apaga e Deus, ele não esquece. Então que possamos crer, igreja, na sua fidelidade, que possamos crer na sua bondade, que possamos crer no seu poder, na sua grandeza, aleluias, que eu e você precisamos ter a certeza de que ele nunca nos abandonará. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que possamos depender dele plenamente. Sabemos que vivemos dias inconstantes. Sabemos que vivemos dias de incertezas, de constantes mudanças. Mas Deus não muda. O tempo pode mudar. As pessoas podem mudar a sua palavra ao nosso respeito, em algo que tenha prometido. Mas Deus, ele não muda, Deus, ele não altera. Ei, mas é porque aconteceu assim e eu acho que Deus não vai fazer. Não, é assim mesmo que eu vou fazer porque eu prometi. O que precisamos é nos posicionar. Dizer, Senhor, como é que o Senhor me quer? Deus, que jeito eu devo estar? Aí se Deus direcionou, vai-se embora. Faz a vontade de Deus. Faz aquilo que ele colocou na tua mão, mas que uma coisa nós precisamos colocar sempre em mente, que é tudo de acordo com isso aqui, ó. Nós temos nele o sim, mas é de acordo com a palavra. Se tiver dentro da palavra, amém, tem nele o sim. Mas se tiver fora da palavra, aí eu e você precisamos entender que ele é a própria palavra. E ele não vai negar a si próprio, não. Ele não vai dizer que é de um jeito e eu e você vamos fazer de outro. Não, precisamos fazer de acordo com o que está na palavra. E aqui ainda no livro de Isaías 49, o Senhor me lembrou desse versículo enquanto estava ali meditando na palavra, o versículo 15, Isaías 49 e o versículo 15, que fala de que Deus, ele não esquece, nem de mim e de você, nem da promessa que ele tem sobre a minha e sobre a tua vida. Diz assim, ó, pode uma mulher, e pergunta, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Eu sei que hoje em dia é mais comum. Antes, realmente, as mães tinham um cuidado maior com os seus filhos. Hoje, infelizmente, a gente sabe que muitas mães abandonam, mas aqui a gente vai trazer aquelas mães de verdade. Aquelas mães que amam os seus filhos, aquelas mães que, se possível fosse, daria a vida por eles. E aí ele pergunta, porventura, né, ela não se compadeça do filho do seu ventre? Aí ele diz, ainda que essa mãe verdadeira, que ama o filho, que daria a vida por ele, se esquecesse
eu, todavia, me não esquecerei de te ver. Que promessa gloriosa que Deus ele tem para mim e para você. Ainda que o mundo te esqueça, ainda que as pessoas te esqueçam, ainda que você esqueça da promessa, eu não esquecerei de ti. Toda a vida, aleluia, nós precisamos compreender que nós temos, aleluia, os nossos nomes riscados nas palmas das mãos de Deus. Ele tem o controle da minha e da tua vida, e não há, aleluia, impossibilidade, e como ele me esquecer e te esquecer, nem nos abandonar. Deus ele não me abandona e te abandona não. Alguém pode nos abandonar no caminho. Alguém pode se esquecer de nós na jornada, na caminhada muitas vezes. Mas Deus ele não esquece de mim e de você. Ei, tantas quantas como for lido aqui, ele vai cumprir, ele vai fazer. Aleluia, ele não volta atrás, ele não desiste. São confiáveis, são infalíveis. E eu e você ficamos na convicção. Passamos a ter segurança. Ei, Deus vai fazer. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei se é daqui a um ano, eu não sei se é daqui assim, mas Deus vai me dar condições e vida, aleluia, para eu ver a promessa. E ainda que você não veja, mas aí você vai dizer, vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Deus, ele é fiel. E por isso podemos e devemos ficar tranquilos. Porque independente do que eu e você passe, a promessa, ela vai se cumprir. Em 2 Pedro 3, o versículo 9 e a parte A diz, eu vou ler aqui rapidamente. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Eu só vou ler aqui a parte A do versículo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Vê, por esse dia eu ouvi uma pregação do pastor Josué Brandão falando que o pai dele, numa situação, disse a ele, se estiver no tempo de Deus, nunca está atrasado. Quando eu e você estamos no tempo de Deus, porque ele disse que tem uma situação, né, que ele estava esperando para poder pregar no começo do seu ministério, e aí ele teve lá uma situação que ele não pôde pregar, aí o pai dele passou por ele, bateu no ombro dele e disse, meu filho, enquanto, aleluia, a promessa for de Deus, ela nunca é tardia, é tudo no tempo. E aqui é o que você possamos querer, o Senhor não retarda a promessa. Alguém vai até dizer, está tarde. Não vai acontecer, você vai dizer, não, ei, o meu Deus tem um dia como se fossem 1000, e 1000 como se fossem, aleluia, um. Então, aí você vai dizer, Deus pode fazer agora, Deus pode fazer daqui a pouco, Deus pode fazer amanhã, mas eu sei em quem eu tenho crido, porque fiel é o Senhor que me prometeu e te prometeu. E muitas vezes, mediante ao tempo tardar aos nossos olhos, nós podemos passar por momentos de angústias, mas precisamos entender uma coisa, é Deus preparando o barro, Deus preparando o vaso para receber, aleluia, o melhor de Deus, aleluia. Então, não pense que está tardando, não pense que está demorando, não. Ele diz, ei, Deus está caprichando, porque quando alguém quer preparar algo extraordinário, ele não faz. Deus, se quiser, faz. Mas nós, seres humanos, quando queremos fazer algo, né, belo, algo para poder homenagear alguém, algo para poder impressionar, eu e você não fazemos rápido, não. A gente vai, faz. Aí, poxa, eu posso melhorar aqui. Aí depois sai, tem uma ideia. Eita, naquele negócio que eu estou fazendo, eu posso melhorar mais um pouquinho aqui. E a gente vai. Assim é Deus na minha e na tua vida. Ei, não pense que está tarde, não pense que está demorando, não. E fortaleça a tua fé, alicerce, aleluia, a tua confiança. Quando tiver no momento difícil, diga, Senhor, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, o que faz com que a chama permaneça acesa, que faz com que eu creia na sua promessa e que o Senhor vai cumprir. Aleluia. Então foi essa igreja, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa noite. E eu creio que cada um irá sair com a sua porção, porque a palavra de Deus ela não volta vazia.
mas que possamos ter uma última palavra, vou dizer para vocês, a certeza, a promessa está de pé, amém? Então, agradeço a Deus pela oportunidade e devolvo toda a direção para o nosso pastor Leonardo, em nome de Jesus. Por isso espera. Glória a Deus. Boa essa palavra para os nossos corações. Olhe, quem não saiu daqui alimentado. Jesus falou com você nessa noite, meu irmão? Ele falou comigo, viu? Ele falou comigo. Olhe que a palavra fala todas quantas. É que às vezes a gente se esquece de algumas. Não é verdade, irmão? A gente não se esquece. Se esquece, irmão, se esquece. Eu, particularmente, o servo do Senhor estava falando aqui, ministrando, e vindo à minha memória aqui, uma promessa que eu estava esquecido. Eu estava esquecido. Jesus falou há muito tempo e eu estava esquecido. Amém? Então, veja que Deus fala todas quantas. Ele está dizendo aquelas que estão bem fresquinhas na sua mente e aquela que você já se esqueceu. Mas Ele, Deus, não se esqueceu. Ele cumpre, Ele cumpre. Amém? Querida igreja do Senhor, deixa eu passar aqui alguns avisos. Amados, próxima sexta-feira estaremos de viagem ali a São Paulo para o congresso em missões que vai ter lá nesse período, todo ano tem. E nesse período nós estamos indo para dar glória a Jesus lá com o nosso pastor também. Estamos indo com uma pequena comitiva e queremos deixar aqui alguns avisos para a igreja de como se dará a sequência dos demais trabalhos desses dias que se seguem, dessa semana tão difícil, e em especial a nossa igreja aqui e a nossa igreja lá em Caetés 2 são exatamente em avenidas cruciais. Avenidas que passam esses trios, esses blocos, e sabe que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quantos filhos da luz têm um bom som aqui, eles têm um trio, né, que muitas vezes atrapalha e muito. Quando os crentes que vai fazer uma cruzada, fizemos há uns anos atrás, ali na entrada do bairro, e deu um barulho muito, muito grande, mas graças a Deus nós estávamos documentados, então vieram até com a polícia. Mas apresentamos a documentação e o trabalho foi realizado e algumas vidas foram libertas para a glória de Deus. Amém? Ainda estávamos trabalhando no ministério, em um outro ministério, dirigíamos uma congregação aqui do lado, depois fomos lá para Maranguape 1 e depois Maranguape 0, e depois Jaguarana, e realizamos essa cruzada aqui junto com os irmãos, e o inferno se incomoda. Mas quando é para esses tipos de eventos, não tem fiscalização, não tem altura em decibéis, não tem nada. Mas isso é porque o mundo jaz no maligno. Então precisamos vigiar. Então os trabalhos aqui na sede provisória, dia 13 agora nós teremos círculo de oração. Nós teremos o círculo de oração normal. Aí domingo vamos ter culto da família, não haverá escola bíblica dominical. Vem para o culto da família aqui. E aí não teremos trabalho aqui nem na segunda, nem na terça, ou melhor, nem na segunda, nem na quarta. Que na terça a gente já não tem trabalho, mas não haverá ensaio, não haverá nada, não haverá trabalho aqui. Então, teremos trabalho sexta agora, domingo, e somente, após o domingo, somente na próxima sexta. A igreja conseguiu compreender? Diga amém. Se entenderam? Aqui na sede provisória, ok? Lá em Caetés, pastor Lindoval, amanhã, quinta-feira, vai haver doutrina normal,
mas sábado nós não teremos trabalho nenhum lá. Domingo está aberto para o culto da família. Pode ser, maravilha. Eu disse culto da família, culto de missões. É isso mesmo, culto de missões. Aí terça-feira não haverá trabalho. E aí a quarta-feira já não há trabalho de jeito nenhum lá também, né? Então só voltará a ter trabalho na quinta-feira lá, que é a Santa Ceia. Não é isso? Dia 19? Pronto. Então haverá trabalho só na Santa Ceia. Sim, a propósito, a nossa Santa Ceia aqui se dará no último sábado, que é o dia 28 de fevereiro. Tendo em vista o evento de Fevereiro em Chamas aqui, não colocamos porque os eventos se alongaram em horário, e se tivesse Santa Ceia, iria fadigar muito o povo de Deus. Então, transferimos para dia 28. Aí, dia 28, Santa Ceia, nós teremos a Santa Ceia aqui para a glória do nome de Jesus. Inclusive, convidamos o amado pastor Denaldo Rodrigues, e ele vai estar trazendo aquele grupo maravilhoso que ele levou outro dia lá. Ele disse para mim que estaria trazendo aquele grupo maravilhoso, acho que é vocal, né? Vocal, mocidade, a mocidade, vai trazer a mocidade. Ele disse que eu vou fretar uma Kombi, meu pastor, e vou, em nome de Jesus, enfim. Vai ser uma bênção para a glória de Jesus. Amém? Então fica acertado assim. Teremos a sexta-feira e o domingo, culto aqui. Lá em Caetés teremos a quinta-feira e o domingo. E só voltará a ter culto novamente aqui na congregação na outra sexta e lá em Caetés 2 na quinta-feira. Em nome de Jesus. Amém? Todos cientes? Pronto. Quando voltarmos, já encerro aqui. Quando voltarmos, se Jesus permitir, nós iremos ter uma reunião ministerial somente com os obreiros e ministros, inclusive os que migraram ou que estão anelando por migrar para o ministério. É aquilo que eu sempre digo, é bom que seja sempre gravado isso aí e colocado para a igreja. Não é só, foi até passado aqui em doutrina, não é? Pastor não escolhe ovelha. Líder não escolhe liderado. Líder não escolhe liderado. É a ovelha que escolhe pastor. Todavia, todos quantos decidem fazer parte do ministério da Assembleia de Deus, dos córregos, que está sobre a presidência do pastor Manuel, pastor Mário e, por misericórdia, a minha pessoa, aqui, respondendo por esses dois homens de Deus, para a glória do nome de Jesus, precisa, irmãos, com muito carinho e jeitinho, se submeter ao ministério, que é um ministério centenário. Não é a igreja de Jesus, não é o ministério dos córregos que tem que se adequar a quem quer que seja. Então, obreiro, ele não tem que vir ao culto. Obreiro, ele tem, quando ele quiser ou desejar, ele tem a obrigação de vir ao culto. Ele é o imitador de Cristo que reflete para a igreja. A igreja precisa olhar e ver o obreiro ou no meio da igreja, ou de preferência no altar. Se fosse para o obreiro, a não ser que haja motivo justo. Mas de preferência, mas se não está, eu já fiquei no meio da igreja, cheguei tarde de um trabalho, não tinha as roupas padronizadas, fiquei ali. E alguém, não, pastor, vê o dedinho. E fiquei ali, e está tudo certo. Amém, irmãos? E nós vamos continuar segurando esta responsabilidade. Amém, irmãos? Precisamos, irmãos. Estamos em uma época que são muitas as desculpas. São muitas as desculpas. As pessoas têm tempo para tudo, mas os imprevistos sempre acontecem nos cultos, em especial
em eventos pontuais, em cultos de Santa Ceia e em cultos de doutrina. E isso não é só na Assembleia de Deus, Ministério dos Córregos, não. Isso tem algo que está sendo geral, irmão. Isso é o quê? Esfriamento espiritual. Quando a liderança ela está de pé, os liderados estão sentados. Quando a liderança se senta, os liderados se deitam. E se a liderança se deitar, não há liderado. Saiba que de todas essas coisas, Deus nos pedirá conta. Grande é a responsabilidade que temos. Veja, Jesus promoveu a salvação, mas nós, líderes, do diaconato ao pastor, às missionárias, nós, líderes, estamos levando um povo para o céu. Você já sentiu esse peso? Você já sentiu esse peso? Eu sinto esse peso e ele dói em mim. Ele me adoece com doenças psicossomáticas. É sério. E quem não sabe, por gentileza, pesquise um pouco o que é isso. Nos dói muito. Nos dói muito. Não tem essa de líder comer palha e dar trigo para o povo, não. Líder debulha o trigo e come trigo e dá trigo para o povo. Porque vai saudável para o céu. O líder e o liderado, em nome de Jesus. Aí quando algumas pessoas enxergam isso, eita, vai dar para fazer parte ali não. Aí vai dar para fazer, tem problema não, não tem problema. Mas quem quiser, não é a igreja mais certinha, perfeita. Nossa missionária fala muito isso e eu dou o maior incentivo, missionário. Não é a igreja perfeita, não é a igreja certinha, mas eu prefiro uma igreja concisa, indo para o céu, cheia de Deus, do que um templo cheio de crentes vazios e de liderança sem compromisso. Liderança sem compromisso. Eu não tenho compromisso com eles, porque eu sei que Deus também não tem. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando, e se Jesus permitir, e nós estivermos de volta, que toda vez que a gente vai lá para São Paulo, eu vou entregar ela aqui, viu? A missionária Andréa quer ficar por lá. Eu digo, não, volte, que Deus tem um plano lá em Pernambuco, volte, né? Mas eu quero agradecer a todos que aqui chegaram, ao nosso pastor Lindoval, ao nosso presbítero Oliveira, tirar a escala, aceitou o convite, em nome de Jesus, as suas indignas famílias, a todos de modo geral. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Ao meu irmão Severino, estava com saudade do meu irmão Severino, mas ele entra em contato comigo, viu, irmãos? Enquanto muitos obreiros do altar não dão a menor satisfação, eu tenho um membro ali, ó, que não tem um momento. Eu tenho obreiro no altar também que comunica direto comigo, mas eu tenho um membro ali, ó, que não larga um momento. Pastor, estou assim, pastor, assim, pastor, eu amo minha igreja, eu amo o Senhor. Ele está sempre conversando, porque às vezes tem muita gente que quer somente ouvir isso do pastor, mas às vezes o pastor também quer ouvir a voz da ovelha. Ele quer ouvir. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e ele conhece a voz da sua ovelha. Amém? Vamos orar com o nosso presbítero Antenor. Ele vai estar orando. Eu vou estar impetrando a bênção. Nosso pastor Lindoval José vai dar o grito de guerra. Amém? Pai do Senhor, igreja. Amém. Quem precisa mais de oração? Assim oremos. Grandioso Deus, misericordioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Pai, de aprendermos mais da tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, por nos conscientizar, Senhor, que estamos de posse de vitória, Pai, que estamos de posse da tua promessa, Pai, que o Senhor não esquece da promessa. Possa ser que nós esquecemos, mas a nossa promessa está de pé.
Senhor Jesus, saímos daqui com essa certeza hoje, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos continuar nos abençoando, nos livrando de todo mal, a todo o ministério, Senhor, nos dá uma noite de sono reparadora, Pai, e que o Senhor possa nos dirigir aos nossos lares com segurança, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos. Toda a igreja diz amém. Meus amados irmãos, nosso pastor Lindoval, ele pediu aqui uma oportunidade rápida aqui para a igreja, acerca de uma oração. Meus irmãos, vamos orar pelo nosso pastor, para Deus levar ele em paz e trazer ele em paz, junto com a sua família que vai. E eu quero convidar a nossa missionária, Andréa Félix, para vir mais para cá. Mateus. Posso chamar? Pronto. O senhor autoriza. Pronto. Só está faltando a Elisângela. A missionária Elisângela encaminhou a sua ausência por motivo justo, através do seu muito digno esposo. Meus irmãos, pronto. Nós vamos orar por eles, porque não é fácil, né? Já passei e sei que não é fácil. Mas a gente vai orar porque o Deus que leva é o Deus que traz. Eu quero convidar os obreiros para estender as mãos. Aproxime mais, irmão. Aproxime mais, aproxime mais. Aproxime mais. Estenda as mãos, os irmãos da igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, neste momento, diante de sua presença, Senhor, esta oração é pelos teus filhos que irão para o outro lado, Senhor, ali no estado de São Paulo. Leva o teu servo em paz, sua família em paz e toda a comitiva que vai com ele, Senhor, para a glorificação do teu nome, ó Deus eterno, Pai de misericórdia. Que o Senhor seja com ele, Senhor, ali naquele estado. Use ele, Senhor, poderosamente na mensagem, como sempre tem usado, Senhor. E aqui a igreja ficará, Senhor, orando pelo teu filho, orando pela comitiva, para que eles voltem em paz e traga, Senhor, novidade para a sua igreja aqui em Pernambuco. Deus amado e Pai eterno, te pedimos a sua bênção sobre toda a comitiva, no nome de Jesus, chamado Cristo. Amém. Estenda suas mãos, curve sua cabeça, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santíssimo Espírito, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo o sempre. A igreja diz: amém. Se eu digo J, se eu digo E, se eu digo S, se eu digo U, e se eu digo S, o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Em breve voltará. Jesus está voltando.